Boa noite, seus genocidas, tudo tranquilo? Bom, hoje eu não vou falar de política, sei lá, eu nunca falei de política. Mas hoje eu acho que eu vou dar um pouco do meu ponto de vista sobre essa questão de lado, socialista, esquerda, direita e tal. De uma forma muito superficial, evidentemente, porque isso aqui não é um canal de política, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que eu tenho direito a dar minha opinião, embora toda opinião que você dê no Brasil hoje que não esteja alinhada com o que os superdemocratas acham, você se torna um fascista, né? Um genocida, etc. Então, democracia pra mim, né? Pra eles o meu autoritarismo. O que eu achar, todo mundo tem que achar, né? Eu vou resumir isso da seguinte maneira, como é que funciona na minha cabeça, tá? E por quê? Primeiro eu vou dizer por que eu tô dizendo isso. Porque hoje o São Paulo e outros clubes votaram a favor de entrar na justiça pelo direito de jogar futebol. E a federação, proibida pelo governo do estado, teve que parar o campeonato estadual. Todos os clubes, evidentemente, a maior parte deles queria jogar, não pode, aí teve uma votação para entrar na justiça ou não pelo direito de jogar. O São Paulo foi o único time grande de São Paulo que quis entrar na justiça. Imediatamente surgiram pessoas na mídia dizendo que o São Paulo é um time de genocida, que não se preocupa com vidas, que é um time escroto, enfim, todo aquele discurso de merda que a gente já conhece, como se as pessoas não tivessem direito a ter uma opinião contrária ou ter outros dados para analisar que não sejam aqueles dados que a imprensa tem nas mãos ou que publica da maneira que ela quer para formar a opinião dos outros. Eu acho engraçado pra caralho como a democracia só interessa para esses caras se você concordar com eles. Se você não concordar com eles, não tem democracia. Você é genocida, ele interpreta qual é a sua intenção. Olha que loucura isso. Então o São Paulo ele tem uma opinião diferente da sua. E você defende a democracia pra caralho, tá? Aí o São Paulo acha A e você acha B. Você olha a decisão do São Paulo e você quer interpretar qual é a intenção do São Paulo. Então você diz que o São Paulo é negacionista, você diz que o São Paulo é irresponsável, que o São Paulo é egoísta, que o São Paulo é genocida. Ou seja, que puta democracia é essa, né? Alguém que pensa diferente de você entra na cabeça da pessoa e diz o que ela tá pensando? Você determina isso para as pessoas? Democracia interessante essa. Mas voltando àquela questão que eu falei, eu acho que o Brasil tem uma dificuldade muito grande de compreender as questões econômicas e tal. Por quê? Porque o Brasil é um país colonizado. Então, culturalmente, a gente vem muito com aquela imagem de que, porra, o cara que tá em cima, o patrão, o cara que tá dando a ordem, é um filho da puta. E eu sou vítima. Né? Então, por isso que o Brasil tem essa relação muito difícil com dinheiro, com capitalismo, com como as coisas realmente funcionam. Né? Porque na cabeça do brasileiro, eu, funcionário, estou me fudendo, o chefe está se dando bem. E essa é uma mentalidade que vai até para a justiça. Normalmente, você cansa de ver funcionário sem grande razão ir na justiça e ganhar. Né? E você fala assim, por quê? Mas porque ele é trabalhador, ele tem direito. Como se o patrão não fosse trabalhador. Como se o patrão não tivesse uma pica muito maior que a do funcionário para cuidar. Só que 95% das pessoas não sabe como é que funciona a vida do patrão. Né? 95% das pessoas são funcionários, né? Ou então são autônomos, mas não necessariamente o gerenciador de uma equipe, de uma empresa. Então, como a grande maioria não tem sequer esse conhecimento, nunca pagou um DARF na vida, né? Não vai conseguir compreender a lógica, porque você está explicando uma coisa que é totalmente fora da realidade dela. Então ela não consegue entender. Não adianta você explicar, porque não é maldade. Ela não consegue entender, porque essa não é a realidade dela. Né? Ela só consegue entender o lado que ela vive. Então, quando você quando eu particularmente vejo esses discursos todos de esquerda, socialistas e tal, honestamente, eu tento sempre partir do princípio que essas pessoas têm uma puta boa intenção. Que é a ideia do social. Tipo, eu preciso que as pessoas estejam bem, eu tenho cuidado com as pessoas, eu quero que todo mundo viva, eu quero que todo mundo tenha condição. Eu acredito na ideia, eu acredito que a intenção dessas pessoas seja essa. O que eu não acredito é que eles saibam o que eles estão dizendo. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você saber como atingir. São duas coisas diferentes. Eu quero um monte de coisa na vida que eu não sei como atingir. Né? Então, mais ou menos essa é a dificuldade. O que não faz com que a pessoa seja necessariamente maldosa por isso. Simplesmente ela não tem a fórmula. Como todo país que tentou esses regimes socialistas e tal, não atingiram o sucesso exatamente porque nunca foi encontrada a fórmula. Porque essa fórmula não existe, provavelmente. Né? Ou então vou encontrar um dia, mas até hoje nunca foi encontrada. Então, é uma briga de uma ideia sem nenhum argumento técnico de que possa ser sustentada contra uma outra ideia que não lhe parece tão gentil, mas que funcionou. Em alguns lugares funcionou. Muito melhor do que a outra. Não é perfeita, mas que funcionou. Então, é uma questão de visão. Na visão de muitas pessoas radicais de esquerda, é importante que o governo dê um auxílio. Na minha visão, a pergunta primeira é, o governo tem o dinheiro para dar o auxílio? De onde vem o auxílio? Como é que nós vamos ficar quando acabar a pandemia se a gente der o auxílio? Como é que vai ser? Na minha cabeça, é o seguinte, e se eu fechar o restaurante? Quantas pessoas vão ficar sem emprego? Quantas famílias vão quebrar? Na cabeça do cara de esquerda,
fecha o restaurante porque são vidas. Sim, mas espera aí, mas tem outras coisas para você perguntar, só que isso é muito macro para ele não consegue entender. Porque ele não é um cara que cuida do dinheiro, ele cuida só do dinheiro que ele recebe. Ele não cuida do macro, ele não consegue compreender essa logística. E o que está acontecendo nessa discussão do futebol é rigorosamente isso, que é o seguinte: os jogadores de times pequenos estão dando entrevistas e os repórteres não conseguem nem reagir à entrevista, porque é tão constrangedor, é tão no meio da cara a resposta, que você não consegue nem ver uma reação. Se você é uma paralisação do futebol, jogador de time pequeno, o cara fala pra ele, fala assim, não, a gente não quer parar, a gente não pode parar, a gente tem família. E aí, muito covardemente, as pessoas da imprensa usam isso para dizer, para atrelar essa parada do futebol ao lateral do Corinthians, ao atacante do São Paulo, à condição de um time que nem o Palmeiras. Isso é covardia. Isso é covardia, porque você está tentando botar na cabeça do torcedor a imagem daquele jogador que ganha 300 mil por mês e ele pode ficar na piscina dele. Mas peraí, querido. Por que agora você não está preocupado em realmente considerar a opinião das pessoas que têm vidas e que têm uma condição mais pobre? Você sempre lutou por isso. O discurso sempre foi esse. Agora essas pessoas mais pobres, ela têm uma opinião diferente da sua, você ignora essas pessoas? Essas pessoas saem do debate? Desapareceu o roupeiro do Mojimirim? Agora ele não está na tua estatística? Porque para você, a vida é mais importante. Essa é a tua opinião. Na opinião dele, ele tem todo o direito, e você tem que aceitar esse direito, de que quando ele é confrontado com a seguinte situação, querido, seu João, seu roupeiro do Mojimirim, não sei nem se existe o seu João, tá? Seu roupeiro, o senhor é o seguinte, se o senhor tem aqui 50% de chance de pegar Covid, e 50% de não pegar. Se o senhor pegar, o senhor tem 5% de chance de o senhor ser hospitalizado. Se o senhor for hospitalizado, o senhor tem X% de chance de morrer. Ao todo, o senhor tem 0,8% de chance de morrer se o senhor pegar Covid. A sua chance de ficar sem dinheiro, a sua família quebrar, o senhor não pagar o plano de saúde, a sua família ser despejada, perder o aluguel, o senhor perder o emprego, é de uns 70%, 80%. O senhor quer fazer o quê, seu João? Essa pergunta você não dá o direito da pessoa responder. Que democracia é essa? Por que o seu João não pode escolher? Aí quando o seu João escolhe e a escolha dele é diferente da sua e ele tem o direito de fazer isso, sabe o que você faz? Você é filho da puta. Você não consegue chegar pro seu João e falar, porra, eu entendo o seu João. Eu não concordo porque a minha situação é diferente, mas eu entendo o seu João. Sabe o que você faz? Você vai na mídia e fala que o seu João é genocida. Você fala que o seu João é um cara insensível, que ele é um negacionista, que ele é um bolsominion às vezes, ou que o seu João é contra a vacina. Você rotula o seu João porque ele está buscando a necessidade dele, mas você arruma um rótulo político, social, maldoso pro seu João. E aí você chama o seu João de genocida. Você responsabiliza o seu João por uma pandemia. Você acha razoável isso? Vocês acham mais ou menos honesto isso? Vocês acham correto que seja arbitrariamente colocado que o futebol tem que parar? E eu acho que o futebol só tem que parar se tudo parar. Aí você pode ter um argumento, né? Se tudo parar, eu acho que tudo tem que parar. Agora, vou parar isso aqui não. Você começa a dar opção de escolha para as pessoas. E quando você parte para uma discussão, o que parar e o que não parar, não existe uma regra. É a sua opinião contra a opinião do outro. E aí você tem que respeitar. Porque o outro cara tem direito de fazer aquela conta que eu acabei de fazer aqui e falar, não, mas eu quero correr o risco, eu prefiro do que acabar com a minha vida. Quem é você para dizer que esse cara é um genocida? Quem é você para dizer que esse cara é um negacionista, para dizer que esse cara é isso ou aquilo? Quem é você para responsabilizar esse cara por uma pandemia? Porque da tua vida aí tá tudo bem, cara. Né? Especialmente, repito, já disse no vídeo ontem, especialmente para as pessoas da imprensa, que estão em casa numa webcam fazendo o que elas faziam no estúdio, ganhando o mesmo salário com 30% a mais de audiência. É nesses caras que vocês vão confiar? Nos caras mais beneficiados com a pandemia, vocês vão acreditar? É isso, né? Nesse nível de ingenuidade? Então, assim, cara, eu gostaria muito que os socialistas do Brasil se preocupassem com o pobre o tempo inteiro, até na hora que o pobre discorda da sua tese. Eu gostaria muito que vocês estivessem apresentando uma fórmula e não pedindo leite, porque uma criança pedindo leite, ela não sabe se a mãe tem ou não tem o leite, ela só quer o leite. Só que ela é uma criança, né? Ela nem raciocina direito, mais ou menos como alguns de vocês. Né? Pedir auxílio, pedir para parar e o governo pagar é uma coisa. Investigar o que já foi pago, por que os hospitais não estão aí, os leitos não estão aí, por que não convém? Por que isso não está sendo feito? Por que o seu João é genocida? O seu João só quer trabalhar. O seu João só quer entregar, só quer ter sossego na casa dele. O seu João, o senhor está correndo risco. Ele fala, tudo bem, mas eu quero o risco, é um direito do seu João. Então, você pode até discordar do seu João. Você pode até achar que o Brasil tem que parar. Você pode até achar que o futebol tem que parar. É um direito seu. Agora, rotular o seu João de genocida, ou dizer que o São Paulo é um clube insensível, negacionista, preocupado com dinheiro. Você quer entrar na cabeça da pessoa e botar um rótulo naquilo que ela está sentindo por uma escolha dela ser diferente da sua? Porra, cara, para um democrata, para tanto discurso de democracia que vocês fazem, vocês são muito incoerentes quando a coisa bate do lado de vocês.